Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as semanas trazendo conteúdos novos para que eles sejam úteis em seu processo de emagrecimento. E se você é novo por aqui, se é a primeira vez que você está em contato com emagrecer, já clica aí para se inscrever e ativa os sininhos das notificações dos próximos vídeos que virão, que eu tenho certeza que todo esse conteúdo irá mudar a sua forma de enxergar o processo de emagrecimento. E no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui alimentos naturais que possuem um funcionamento semelhante à substância tizerpatida, ou como é conhecida, Mondiaro. E aí, vamos começar? Antes de eu te mostrar os alimentos naturais que possuem um funcionamento semelhante à substância tizerpatida, vamos entender como ela age dentro do organismo. Ela imita dois hormônios que são secretados pelo intestino, o GIP e o GLP-1. Esses dois hormônios, quando são secretados, eles enviam uma mensagem para o cérebro para trazer a sensação de saciedade. Além disso, a tizerpatida, ela causa também uma modificação no movimento peristáltico do sistema digestório, fazendo com que você tenha o alimento ali no canal, em todo o caminho digestório por mais tempo. Isso traz também uma sensação mecânica de saciedade. Então, você deve ter reparado aí que o grande objetivo dessa substância é te trazer saciedade, tanto do ponto de vista cerebral, quanto do ponto de vista de sensação mecânica, de sensação de estômago cheio. Mas quais são os efeitos colaterais de utilizar esse tipo de substância? Os estudos que foram conduzidos para entender melhor sobre essa substância mostrou que 10% dos pacientes apresentavam problemas gastrointestinais. Claro, é onde ele age, então consequentemente vai ter desequilíbrios naquela região mesmo, né? Isso significa que entre 10, uma pessoa tem problemas de náuseas, diarreia, vômitos relacionados a desequilíbrios intestinais. Além disso, outros órgãos eles acabam sendo comprometidos, como por exemplo os rins e também o pâncreas. E é interessante a gente ressaltar que o pâncreas ele corre um certo risco, por mais que os estudos mostram que são riscos moderados, né, e tudo mais, mas corre esse risco porque essa substância, na verdade, ela é utilizada para tratamento de diabetes tipo 2. Ela não foi criada para perda de peso. A perda de peso acaba sendo uma consequência da sensação de saciedade e você não queira comer, não queira fazer a ingestão de alimentos. Consequentemente, você tem essa perda de peso. Ok? E o pâncreas é o órgão que secreta a insulina, que está diretamente relacionada aí com o diabetes tipo 2. Então, quando essa substância ela fica ali estimulando o pâncreas a produzir insulina, pode ocorrer de ocasionar uma inflamação no pâncreas, trazendo aí prejuízos para o seu sistema como um todo, né? Por que o sistema como um todo? Porque está tudo conectado, né? Todos os órgãos ali, eles trabalham juntos, eles trabalham em equipe. Então, se um é comprometido, todo o restante vai ser comprometido também. Todo o seu sistema biológico vai ser comprometido também. Mas um efeito colateral aqui muito curioso, que é importante ser mencionado aqui nesse vídeo, é justamente quando o efeito da droga passa. Se ela está trazendo saciedade enquanto você está utilizando essa droga, o que acontece quando o efeito passa? A saciedade vai embora e a fome vai retornar. E como nesse processo de uso dessa substância você vai ter uma perda de peso relativamente expressiva, isso significa que provavelmente a fome que você vai sentir, ela será maior do que você sentia antes. O grande problema disso é que você não mudou seus hábitos alimentares nesse processo, ou pelo menos você não se propôs a fazer isso. E quando você não faz essa mudança, o que você vai buscar, inclusive com uma tendência maior, ou seja, com uma ferocidade maior, são os alimentos que você consumia antes. A grande consequência disso é ou o agravamento da sua compulsão alimentar, ou inclusive a tendência do surgimento de uma compulsão alimentar. Então você volta a estaca zero. Ah, não, professor, mas se eu passar por esse processo aí, se eu perder aí 10 quilos aí em todo esse período de um mês aí, né, injetando essa canetinha mágica e tal, eu vou no final do processo, não, eu mudo, já consegui o resultado, agora eu mudo. Você tem certeza que você vai mudar? Se está disposto a correr esses riscos, inclusive, que eu te mostrei em relação ao nosso sistema como um todo? Se você está disposto a mudar o seu comportamento, por que você não faz isso agora?
Faça isso agora. Quando você faz isso, ao invés de esperar segunda-feira, ou ao invés de esperar você passar por todo esse processo, você naturalmente vai contribuir para um processo de emagrecimento sem efeitos colaterais. É o que eu, inclusive, quero te mostrar aqui. Quero te mostrar alimentos naturais que têm um funcionamento semelhante a essa substância, só que ao contrário dessa substância, não tem esses efeitos colaterais que eu te mencionei. Só para a gente fechar os efeitos colaterais, tem um que é bem interessante. É um efeito colateral que vai para o seu bolso. Não sei se você já deu uma pesquisada sobre essa substância, mas ela chegou recentemente no Brasil. Aliás, ela foi recentemente autorizada pela Anvisa a ser comercializada aqui no Brasil, mas já era algo bem conhecido fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né, onde tem uma população relativamente expressiva de obesos. E nos Estados Unidos, esse medicamento ele custa em torno de $1.000. Se a gente for fazer a conversão da moeda, ficaria aproximadamente R$5.000 para você poder fazer uso desse medicamento. Ainda não se sabe qual vai ser o preço aqui no Brasil, mas a única referência que temos até o momento é que nos Estados Unidos custa $1.000. Então, quais são os alimentos naturais que têm a capacidade de induzir a produção desses hormônios, né? Visto que a grande questão aqui é a saciedade, e a saciedade ela é startada através desses hormônios, o GIP e o GLP-1. Alimentos naturais ricos em gorduras boas, fibras alimentares, proteínas vegetais, eles possuem essa capacidade de induzir a secreção desses hormônios de saciedade, sobretudo o hormônio GLP-1, que vai mandar para o cérebro essa mensagem de que, olha, tá tudo tranquilo, já estamos saciados, já está na hora de parar por aqui. E quais alimentos possuem esses elementos importantes, né? Gorduras boas temos abacates, temos nozes, castanhas, sementes, temos uma diversidade de alimentos que possuem gorduras boas e estimulam, induzem a produção do GLP-1 no intestino para que ele mande para o cérebro que, olha, estamos saciados. As fibras alimentares elas podem ser encontradas em diversos alimentos, como os legumes, por exemplo. E é interessante ressaltar que as fibras alimentares elas são importantes na produção desses hormônios, porque as fibras elas são alimento para bactérias boas no seu intestino. E quando essas bactérias elas acabam se alimentando dessas fibras, em seu metabolismo, ela acaba secretando ácidos graxos de cadeia curta, que é uma forma de gordura. E a presença desses ácidos graxos no seu intestino vai induzir a produção do GLP-1, do hormônio que vai te trazer a saciedade. Então olha como o nosso corpo ele trabalha de uma forma engenhosa, né? Como ele trabalha de uma forma equilibrada. Eu, particularmente, acho isso magnífico. Por isso que aqui no Emagrecer, a gente sempre traz uma alternativa natural de emagrecimento. As proteínas vegetais, elas são encontradas em grãos como lentilha, feijão azuki, feijão moyashi, grão de bico. Todos esses alimentos, eles possuem essas proteínas que acabam também induzindo a produção desse hormônio GLP-1, levando a informação para o cérebro de saciedade. Agora, um terceiro elemento importante para a produção desse hormônio de saciedade é justamente os fermentados. Legumes fermentados ou bebidas fermentadas como kombucha, kefir, Rejuvelac. Por que eles são importantes? Lembra que eu acabei de falar que as bactérias elas se alimentam de fibras e em seu metabolismo ela acaba secretando ácidos graxos de cadeia curta, estimulando a produção do hormônio da saciedade, o GLP-1. Pois bem, quando você tem já alimentos fermentados, você acaba aumentando a quantidade de colônias, a quantidade de população, né? Você aumenta a população dessas bactérias boas no seu intestino, aumentando então a produção e a capacidade de produção desse hormônio GLP-1. Inclusive, em algumas pessoas, né, que estão acima do peso, que estão lá na obesidade, eles têm uma certa dificuldade na produção desse hormônio GLP-1. Uma das soluções é você aumentar a sua população de bactérias boas no seu intestino. E uma forma de fazer isso é você utilizar fermentação natural, fermentar legumes, utilizar bebidas fermentadas como kombucha, como kefir. Isso vai aumentar essa população de bactérias e vai, inclusive, dar uma nova
uma nova era, por assim dizer, da sua saúde intestinal, contribuindo inclusive para a produção desse hormônio de saciedade. E quais são os efeitos colaterais de você utilizar alimentos naturais para te trazer saciedade? Bom, o único efeito colateral que eu conheço é o emagrecimento saudável e definitivo. Não é um emagrecimento no qual passou o efeito, agora você está ali naquela sinuca de bico, né? A fome volta, você vai ter uma tendência a comer alimentos, digamos, processados, ultraprocessados, prejudiciais para a sua saúde. Quando você está num caminho natural, tudo se modifica. Quando você está num caminho natural, não só o seu corpo ele vai se reequilibrando, mas também a sua mente. Você vai se desvencilhando de uma compulsão alimentar, visto que a compulsão alimentar, inclusive, ela está diretamente relacionada a uma substância chamada dopamina, no qual eu falo um pouquinho nesse card aqui, vou deixar aqui para que você possa assistir e entender melhor como a dopamina ela é produzida no corpo e quais são os alimentos que aumentam a quantidade de dopamina no nosso corpo, contribuindo então para uma compulsão alimentar. Então quando você está nesse caminho natural, tudo vai se ajustando, tudo vai ficando no seu devido lugar. Eu acabei de apresentar para você todo um mecanismo de funcionamento da produção desse hormônio. Sobretudo, quando você tem um alimento natural, ele acaba iniciando toda essa cadeia, esse ciclo de produção de hormônios ou a produção do ácidos graxos pelas bactérias para que isso produza os hormônios e esse hormônio poder mandar a mensagem para o cérebro. E tudo isso está em equilíbrio, está em harmonia. Então, talvez antes de você se propor a passar, cada um tem as suas escolhas, né? Mas antes de você se propor a passar por um processo como esse, busque alimentos mais naturais, busque esses alimentos que eu mencionei e comece a colocar no seu dia a dia. Você vai ver que você vai ter um emagrecimento saudável, sem os efeitos colaterais de uma droga, e isso vai fazer com que você esteja num caminho mais equilibrado, uma vida mais leve e um resultado tal qual o resultado prometido por essas substâncias. Inclusive, para que você tenha um conhecimento maior sobre uma reeducação alimentar e também sobre saúde emocional, vou deixar um link aqui embaixo para que você possa participar de um evento online 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias, sem passar fome, sem remédios, sem cirurgias, de uma forma 100% natural e 100% saudável. Então, fica aí o convite para você, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão e deixe aqui seu comentário, deixe sua opinião. Ela é muito importante para que eu possa trazer conteúdos mais assertivos e mais úteis no seu processo de emagrecimento. Vou ficando por aqui, você está no Emagrecer e até a próxima oportunidade.